Hoje eu quero convidar vocês a refletirem comigo sobre dois grandes personagens da Bíblia: Paulo e Maria, mãe de Jesus. Ambos personagens desempenharam papéis essenciais no plano de Deus e são reconhecidos por sua importância na história do cristianismo. Maria foi escolhida por Deus. Paulo foi escolhido por Jesus. O anjo disse a Maria: "Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você." Deus está contente com você. É o suficiente para responder toda e qualquer pergunta. Por que Deus escolheu Maria e não escolheu outra? Porque ele estava contente. Qualquer outra indagação além desta vai além das Escrituras. E aí você precisa tomar um cuidado muito grande, porque tem coisa que Deus revelou e tem coisa que Deus não revelou e vai revelar quando nós estivermos junto com Ele na vida eterna. Cuidado com as heresias. Tem um bando de gente querendo reescrever a Bíblia por aí. E a Bíblia não é para ser reescrita. A Bíblia é para ser lida, entendida e aplicada tal como ela está. E o anjo disse: "Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus." Isto está lá em Lucas, no capítulo 1, versículos 30 a 31. Eu estou usando a versão NTLH, porque ela é uma versão que usa um português atualizado, este mesmo do nosso convívio social. As outras versões também são muito boas, mas elas ainda usam um português rebuscado, antigo, não encontrado mais no nosso convívio social, e nos dificulta muito o entendimento da palavra. E a palavra Deus nos enviou para ser entendida. Vamos lá. Reflexão. Maria foi escolhida por Deus Pai para trazer Jesus ao mundo. Sua escolha reflete a soberania divina e sua capacidade de usar pessoas simples, mas com corações obedientes para realizar planos extraordinários. O texto diz: pega essa para você. Deus estava contente com Maria. Deus está contente com você? Maria tinha aproximadamente entre 12 e 13 anos. Uma menina, 12 a 13 anos. Mas como assim, 12 a 13 anos? Eu sempre tive na minha mente uma imagem de uma Maria mais madura. Não, gente, Maria tinha entre 12 a 13 anos. E sabe por quê? Este era o intervalo típico para jovens judias se casarem naquela cultura. E ela estava comprometida e por casar com José. Era uma jovem inocente de Nazaré, na Galileia, mas com um coração cheio de fé, filha de Joaquim e Ana, de uma família simples e piedosa, vivendo em um ambiente cultural judeu profundamente ligado às promessas messiânicas. Maria tinha conhecimento bíblico? Tinha, lógico. Gente, os judeus, até hoje, colocam seus filhos para estudar muito cedo a palavra de Deus. Eles creem no Antigo Testamento, não creem no Novo Testamento. Jesus foi criado dentro de uma família judia. Maria foi criada dentro de uma família judia. E quando o anjo chegou para falar com ela, com 12 a 13 anos, ela estava preparada para entender o que o anjo estava falando. O que o anjo falou não era novidade para Maria com relação à chegada do Messias, porque aquela era a educação que ela tinha recebido dentro do seu lar, no ensino da palavra de Deus.
Olha a importância da palavra de Deus. Imagine você, uma menina de 12 a 13 anos, que um anjo chega nela e diz para ela que ela vai ficar grávida do Messias que está chegando e ela não tenha nenhum conhecimento da palavra de Deus. Ela sai correndo. Ela vai chamar de assombração, porque ela não sabe o que está acontecendo. Maria não. Maria era temente a Deus. Deus estava contente com ela. Imagina um anjo chegar em mim hoje e falar: Ângelo, Deus está contente com você. Coisa rara isso, gente. Então Maria não foi escolhida à toa, como muitos tentam pregar. Não, Maria foi escolhida porque Deus estava contente com ela. Agora, talvez existissem outras Marias em que Deus também estava contente naquela mesma época. Mas por que ele resolveu escolher só Maria? Vamos deixar isso para perguntar para ele o dia que nós estivermos com ele na vida eterna, tá bom? Vamos em frente. E Paulo? Paulo foi escolhido por Jesus. Na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela... Saulo e Paulo, vocês sabem que são os mesmos, né? Ele já estava perto daquela cidade. Que cidade? Damasco. De repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Perguntou Saulo. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade de Damasco e ali dirão o que você deve fazer. E Paulo foi para lá cego. Paulo, por outro lado, tinha aproximadamente entre 30 e 35 anos, nascido em Tarso, na Cilícia, uma cidade de cultura grego-romana. Ele era filho de pais judeus, da tribo de Benjamim e cidadão romano, educado por Gamaliel, um renomado mestre da lei, sendo um fariseu formado na lei e com um histórico de perseguição a cristãos. Paulo conhecia muito, mas muito o Antigo Testamento. Vamos lá. Oh, Jesus. Paulo, por outro lado, tinha aproximadamente entre 30 e 35 anos. Nascido em Tarso, na Cilícia, uma cidade de cultura grego-romana. Ele era filho de pais judeus da tribo de Benjamim e cidadão romano, educado por Gamaliel. Gamaliel era um grande mestre da lei. Paulo foi educado por ele. Paulo conhecia profundamente o Antigo Testamento, principalmente a Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Paulo era um homem que inicialmente carregava maldades contra os discípulos de Jesus, mas que foi transformado pela graça de Jesus. Jesus transforma? Transforma. Pode crer, ele transformou eu. Imagina, há 17 anos eu caminho com Jesus. De lá para cá, já foram 5 Bíblias estudadas, da primeira página à última página. A primeira em que eu li, 1835 páginas, Bíblia de estudo. Eu comecei lendo aquela Bíblia, eu era do mundo, mundão. Terminei lendo a Bíblia, eu era de Jesus e da minha família, eu estava dentro do meu lar. E quando eu comecei a ler aquela Bíblia, quanto mais eu lia, mais eu achava impossível Deus fazer aquela transformação em mim. E Ele fez. Ele fez em Paulo, e Ele fez em tanta gente que não cria, mas que deu a oportunidade para Ele fazer. Assim como eu também dei a oportunidade para Ele fazer. E Ele faz maravilhas, pode crer. E continua fazendo. Não fez só na época de Paulo, não fez só na minha época, há 17 anos atrás. Está fazendo hoje, vai fazer amanhã e vai fazer até o dia em que Ele voltar. Reflexão.
Paulo, antes chamado Saulo, foi escolhido diretamente por Jesus Cristo para levar o evangelho ao mundo dos gentios. Mesmo sendo um perseguidor da igreja, ele foi transformado pelo poder de Cristo e designado como apóstolo dos gentios. E Deus não estava contente com Paulo. Deus estava contente com Maria, mas com Paulo ele não estava contente. Sabe, hoje nós temos esse privilégio de ter acesso à palavra de Deus, muito por conta do trabalho dos apóstolos, de levarem a palavra de Deus ao mundo existente naquela época, 2000 anos atrás. Especialmente a Paulo, que fez inúmeras viagens até chegar em Roma. Lição comum entre Maria e Paulo. Maria e Paulo têm em comum o fato de terem sido escolhidos por Deus. Maria recebeu o chamado por meio do anjo enviado por Deus, que anunciou que ela seria a mãe do Salvador. Paulo recebeu o chamado diretamente por Jesus, em um encontro no caminho de Damasco. As histórias de Maria e Paulo mostram que Deus usa diferentes formas para chamar as pessoas e diferentes tipos de pessoas. Ele escolhe tanto a jovem judia inocente, como o fariseu perseguidor de seus seguidores. Inclusive, Paulo participou do primeiro assassinato dos apóstolos, de Estevão. Lá no Sinédrio, Estevão foi condenado, colocado para fora pelos fariseus, e Paulo segurou as capas dos fariseus para que eles apedrejassem Estevão até a morte. Ambos, Paulo e Maria, responderam com obediência e fé, deixando um legado de humildade e serviço. Vamos falar um pouquinho da história de obediência de Maria. Esta figura tão importante na história bíblica. Um exemplo de fé, de humildade, de obediência. O que ela respondeu imediatamente para o anjo? Eis aqui a serva do Senhor. Ela já era serva do Senhor, com 12 a 13 anos de idade. Para ela responder, eis aqui a serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que fé, não, gente? Que coisa maravilhosa. Que exemplo para nós levarmos para a nossa vida. Maria aceitou o chamado de Deus com fé e humildade. Ela nos ensina a confiar no Senhor, mesmo quando não entendemos completamente o plano dele para nossas vidas. Pela fé, ela assumiu, inclusive, a possibilidade de perder o seu noivo que estava comprometido. Pior, ela assumiu o risco de morte, porque se José virasse as costas para Maria e anunciasse que ela estava grávida e que o filho não era dele, Maria, naquela cultura, ia ser considerada adúltera. E adúltera, naquela cultura, era morta, condenada à morte. Você lembra quando aquela mulher adúltera foi condenada à morte? Os fariseus levaram ela numa praça e começaram a ameaçar jogar pedra, e Jesus disse para eles, quem não tiver nenhum pecado, jogue a primeira pedra. Maria correu esse risco, consciente, porque ela era uma menina de 12 a 13 anos, de grande conhecimento bíblico, e ela sabia o risco que ela estava correndo, porque ela conhecia a lei judaica da Torá. Muito bem, vamos citar, além deste grande exemplo de obediência de Maria, mais 2 exemplos que estão na Bíblia. Se lembra do casamento de Canaã, que foi o primeiro milagre de Jesus, na transformação de água em vinho? Maria estava lá. E foi ela que chamou Jesus. Quando o vinho acabou, a mãe de Jesus lhe disse, o vinho acabou. Jesus respondeu, não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora.
Então, o que Maria disse? Maria disse, olhou para todos os funcionários e disse, façam o que ele mandar. Vou fazer uma pergunta. Por que Maria não transformou a água em vinho? Maria era mãe de Jesus, Jesus humano, Jesus encarnado. Naturalmente, ela tinha mais autoridade do que ele, sobre ele, e nem assim ela exerceu a autoridade que tinha sobre ele. Ela sabia com quem estava o poder. Ela reconheceu com quem estava o poder. Era com Jesus. E ela entregou a ele a missão de exercer o poder. Maria não apenas reconheceu a autoridade de Jesus, mas também instruiu os outros a obedecerem. Maria confiou plenamente que ele agiria no momento certo, submetendo-se à sua vontade. Isso demonstra sua fé e obediência, mesmo sem compreender completamente o plano divino. Lá na crucificação de Jesus, Maria deu outro grande exemplo de obediência. Maria esteve presente ao pé da cruz durante a crucificação de Jesus. Quanta dor! Uma menina que entregou a vida para Deus, para ser a mãe do nosso Salvador, a mãe do Deus Filho, e viu esse menino crescer na sua casa até os 30 anos de idade, e aos 33 anos de idade, foi para os pés da cruz para ver o seu filho, aquele que ela gerou, morrer crucificado. Mesmo ela tendo todo o conhecimento bíblico que tinha, isso não foi fácil. De maneira alguma, assim como não foi fácil para Jesus ser crucificado, Jesus chorou no Getsêmani, né? Pelos seus poros saíram sangue. Antes da morte, ele suou sangue de medo, mesmo sendo Jesus. Mulher, aí está o seu filho. Jesus disse para Maria na cruz. E a João disse, aí está a sua mãe. Maria aceitou esse novo papel em silêncio, submetendo-se à vontade de Jesus, mesmo em meio à dor. Ela demonstrou obediência ao acolher João como seu filho, pela determinação de Jesus, mostrando que sua fidelidade e submissão ao plano de Deus permaneciam inabaláveis, mesmo o filho estando na cruz. Vamos falar mais um pouquinho de obediência, mas vamos falar da obediência de Paulo, que estava junto com Barnabé neste acontecimento. Eles rejeitaram ser adorados como deuses de Listra. Isso está lá no capítulo 14 de Atos, do versículo 11 ao 15. Após Paulo curar um homem aleijado em Listra, a multidão ficou tão impressionada. Gente, o Paulo tinha poder de cura, de ressurreição, de fazer cego enxergar. Ele poderia, sim, aceitar e não aceitou essa demonstração do povo de adoração. Ele não aceitou. Ele, como homem, com um poder que Deus lhe atribuiu, ele poderia ter se revelado contra Jesus, contra Deus Pai. Ele não se revelou, ele não chamou a adoração para ele. Olha o que eles disseram. Após Paulo curar um homem aleijado em Listra, a multidão ficou tão impressionada que começou a adorá-lo e a Barnabé, chamando-os de deuses. Porém, Paulo rejeitou veementemente essa glorificação. Olha o que ele disse, está lá no capítulo 14, dos versículos 14 a 15 em Atos. Porém, quando os apóstolos Barnabé e Paulo souberam disso,
rasgaram as suas roupas. Naquela época, naquela cultura, quando havia uma blasfêmia, quando havia um fato que aborrecesse ao Senhor, eles rasgavam as roupas. E correram para o meio do povo gritando: amigos, por que estão fazendo isso? Nós somos seres humanos, como vocês, estamos aqui anunciando a boa notícia para que vocês deixem essas coisas sem valor. Eu vou repetir. Nós somos seres humanos como vocês, mesmo detendo todo aquele poder que Jesus deu para ele. E estamos aqui anunciando a boa notícia para que vocês deixem essas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo. Impactante, né? Que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Paulo não apenas rejeitou a adoração, mas imediatamente redirecionou o louvor a Deus, Deus vivo, sublinhando sua obediência, a sua missão de glorificar a Deus e não a si mesmo. Paulo, se ele viesse aqui hoje, agora, você acha que ele mudaria de opinião? E ele ia passar pelo público, e o público jogando flores nele, e ele sorrindo, sentado num trono? Ou você acha que ele teria a mesma decisão que ele tomou lá quando tomou com Barnabé? Cabe uma reflexão, não cabe? E mais uma vez, Paulo rejeita a glorificação em Atenas. Ele foi convidado para ir lá no Areópago, era um local onde os filósofos, os intelectuais iam para discutir, né? E ele foi convidado para ir lá e ele foi. E eles ficaram impressionados com Paulo. E começaram a glorificar Paulo, né? No entanto, ele rejeitou. E rejeitou qualquer tentativa de glorificação pessoal, apontando, mais uma vez, para Deus, como o Criador e único digno de adoração. Olha o que ele disse, gente. Pega essa palavra para você. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Isso está lá em Atos, capítulo 17, versículo 24 a 25. Pega essa palavra para você. Deus não mora em templos feitos por seres humanos. Obediência de Paulo, recusou ser exaltado como alguém com sabedoria própria. Humilde, né? Assim como Maria. A humildade era uma marca de Maria, uma marca de todos os apóstolos. Humildade frente ao que o Senhor tinha atribuído a eles. Eles sabiam que eles estavam sendo instrumentos de Deus, mas que eles não eram Deus. Eles sabiam que eles estavam com o poder, mas não eram o poder. Isso é magnífico. Maria, mãe de Jesus, caminhou com Jesus encarnado. Paulo não. Paulo teve um encontro com Jesus em espírito na viagem para Damasco. Ambos são considerados personagens tementes ao Senhor. Por que eles são considerados tementes ao Senhor? Qual é a base de toda essa atitude de Paulo e Maria? Por que eles, a todo momento, se recusaram a receber adoração? Por um simples fato de que eles receberam do Pai, da boca de Jesus, a seguinte informação, que está escrita lá no livro de João, que foi quem andou com Jesus. João e Mateus andaram com Jesus e escreveram os evangelhos. Portanto, os evangelhos de João e Mateus são praticamente um diário dos acontecimentos que eles assistiram
não escreveram por ouvir falar. E João escreveu no capítulo 14, versículo 6, que um dia Jesus disse o seguinte: eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o meu Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Paulo, Maria, tomaram esta palavra para eles e foram com essa palavra até a sua morte. Em momento nenhum, nenhum dos dois foram adorados enquanto eles estavam em pé nessa terra. Eles não aceitaram isso. Até tentaram adorar, mas eles não aceitaram isso. Muito bem. Nós vamos agora falar um pouquinho da história, porque é importante. A história nos ajuda a compreender tudo o que aconteceu na presença de Jesus, até o momento em que Jesus esteve aqui na terra, inclusive nos 40 dias após a sua ressurreição. E a história também nos ensina a entender o que aconteceu depois que ele foi embora, principalmente na medida em que o tempo foi passando e a distância do tempo de Jesus foi aumentando. Os homens ficaram e têm ficado cada vez mais criativos, né, gente? Vamos lá. Fato histórico. Quando é que Maria e Paulo foram reconhecidos oficialmente pela Igreja Católica como tais? A ideia de Maria como intercessora da Igreja não surgiu em um momento específico, mas foi desenvolvida gradualmente ao longo dos primeiros séculos do cristianismo. À medida em que a devoção a Maria cresceu e foi formalizada pela Igreja, não pela Bíblia Sagrada. O desenvolvimento inicial da devoção a Maria. Nos primeiros séculos, Maria foi venerada principalmente por ser a mãe de Jesus. Houve um concílio. Sabe o que é um concílio? É uma reunião de pessoas que têm poder para decidir, de homens. E esse concílio tem o nome de Concílio de Éfeso, 431 anos depois de Cristo. Isso tudo está disponível na internet, se você tiver alguma dúvida e quiser aprofundar um pouco mais no estudo, está lá. 431 anos depois de Cristo. Esse concílio destacou a singularidade de Maria na história da salvação, mas não formalizou a ideia de intercessão. Desde o século II, surgiram orações pedindo a intercessão de Maria, como a mais antiga oração mariana conhecida. Sob a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Maria como intercessora no pensamento cristão. Século 4 a 5, isto é, anos 500 a 600, depois de Cristo, 500 anos depois de Cristo. Com o crescimento do culto aos santos, a ideia de Maria como intercessora foi associada à sua proximidade única com Jesus. Maria foi vista como uma mãe que intercede pelos cristãos diante de seu filho. A posição de Maria como advogada intercessora foi reforçada pelos padres da Igreja, como Santo Efrém e Santo Ambrósio, que destacaram seu papel especial em pedir graças a Deus para os fiéis. A formalização da intercessão mariana. Idade Média, isso aconteceu na Idade Média. Durante este período, a devoção mariana se intensificou. Maria foi amplamente invocada como intercessora e mediadora de todas as graças. Escritos teológicos como os de São Bernardo de Claraval promoveram a ideia de Maria como mediadora entre Deus e a humanidade.
Depois teve um outro conselho de homens reunidos para decidir o que queriam decidir, chamado Concílio de Trento. Esse aconteceu lá por volta de 1545 a 563, a 1563. Embora não tenha proclamado Maria como intercessora de forma dogmática, reforçou o papel dos santos na intercessão pela Igreja, incluindo Maria de forma destacada. O reconhecimento oficial e a popularização de Maria como intercessora. Quando se deu? Pelo Papa Leão XIII, lá por volta do século XIX. Século XIX já era ano 2000. Em encíclicas marianas, ele exaltou Maria como mediadora de todas as graças e como intercessora especial para a Igreja. Depois teve outro concílio do Vaticano II. Concílio, reunião de homens que têm poder de decisão, para chegar a um conselho, a um consenso. 1962 a 1965, eu já estava nascido. Vou fazer 60 anos. No documento Lumen Gentium, Maria é descrita... Isso aqui é em latim, viu, gente? Eu não tenho domínio de latim nem de grego. Me perdoe se eu cometer algum erro alguma vez. Maria é descrita como advogada, auxiliadora, protetora e medianeira. O concílio evitou declarar Maria formalmente como mediadora universal, mas reafirmou seu papel de intercessora especial. Conclusão: Maria foi declarada intercessora da Igreja de maneira gradual e nunca por meio de um único evento ou decreto. A base dessa crença está na tradição e no desenvolvimento teológico ao longo dos séculos, começando nos primeiros tempos do cristianismo e terminando em declarações mais explícitas na Idade Média e nos tempos modernos. A Igreja Católica reconhece que Maria, como mãe de Jesus e modelo de fé, intercede pelos cristãos, mas sua intercessão depende da mediação única de Cristo. Bom, e a Igreja Protestante, como é que ela olha para Maria? Com muita admiração, com muito respeito e carinho, porque ela foi a mãe de Jesus, o Deus encarnado. Mas a Igreja Protestante segue o ensinamento de Jesus de que o único que pode interceder entre nós e o Pai é Jesus Cristo. Vamos em frente? E Paulo? Reconhecimento histórico. Os apóstolos, inclusive Paulo, passaram a ser considerados santos pela Igreja logo nos primeiros séculos do cristianismo, após Cristo, tá? Nos primeiros séculos, entre o ano 300 e 400, é que os povos daquela época passaram a considerá-los como santos. Mas esse reconhecimento ocorreu de maneira gradual e não por um processo formal, como reconhecemos hoje na canonização. Então não teve canonização dos apóstolos. E nem por uma orientação bíblica também, tá? No século IV, lá em 380, com a oficialização do cristianismo como religião oficial do Império Romano, 380, Constantino foi muito importante nesse processo, o imperador Constantino, mas o imperador que decretou a Igreja Católica Apostólica como igreja oficial do Império Romano foi o imperador Teodósio I, tá? E é interessante porque aí Roma bateu o carimbo. A igreja saiu de Igreja Apostólica, Igreja Católica Apostólica, que era igreja. Você sabe o que significa Igreja Católica? A tradução é Igreja Universal, mas não é essa Igreja Universal que está aí do pastor Edir Macedo, não, tá? É o nome, a tradução de Igreja Católica que quer dizer Igreja Universal. Igreja Católica Apostólica, dos apóstolos. Aí Roma veio e bateu o carimbo, romana.
passou a ser Igreja Católica Apostólica Romana, porque Roma declarou, olha, essa religião é nossa, daqui para frente ela é oficial do Império Romano. Entendeu? Bacana, né? A história ensina a gente muita coisa. Vamos lá, vamos em frente. Isso marcou uma mudança significativa, alinhando a igreja com o poder de Roma. Bom, e o que aconteceu dentre muitas coisas? A veneração dos apóstolos ganhou maior visibilidade, né? As igrejas começaram a ser dedicadas aos apóstolos e as relíquias dos apóstolos, pedaços de osso, por exemplo, começaram a ser procuradas e trazidas para as igrejas para serem veneradas. Bom, gente, eu espero que até aqui tenha trazido um bom esclarecimento para vocês da história, da importância de Maria no nascimento de Jesus, da importância de Paulo para que nós hoje estivéssemos aqui tomando acesso à palavra. Eu espero que você use, eu sempre deixo a descrição do que eu estou apresentando lá na descrição do YouTube. Você pode pegar, você pode ler, se você tiver mais intimidade com leitura. Se você quiser pesquisar mais, a internet está aí. Você sabe que nós estamos vivendo numa geração que você não precisa deter o conhecimento, né? Você precisa saber acessar o conhecimento. Porque jamais você vai conseguir vencer a inteligência artificial com o seu conhecimento. Por mais que você estude, meu amigo, a inteligência artificial venceu todos nós. Agora, o que nós precisamos saber? Ir lá na inteligência artificial buscar as informações. É um mundo novo, hein? Fantástico. E o que você vai fazer para me ajudar a manter esse canal aqui de pé, vivo, levando a palavra de Deus, o conhecimento? Nós amanhã vamos retomar nosso estudo de Bíblia, né? Eu já fiz toda a apresentação da Bíblia, da história da Bíblia para você, dos livros, né? De todos os grupos. Eu já fiz um aconselhamento lá para você de casais. Nós vamos ter mais aconselhamentos, nós vamos ter entrevistas, nós vamos ter lives, nós vamos continuar falando desses heróis da fé aqui, como nós falamos hoje de Maria e de Paulo. Mas para isso eu preciso do seu apoio. O seu apoio é tão simples. É só você se inscrever no meu canal, você dar um joinha lá, você compartilhar nas suas redes sociais, para que nós possamos também levar esse conhecimento a todos os outros, para que as pessoas cresçam em conhecimento bíblico, porque a Bíblia é uma grande verdade, né? A Bíblia é curiosa. Até mesmo quem vai ler a Bíblia como curioso se impressiona. Você já ouviu falar no grande psiquiatra Cury, né? Ele foi fazer um estudo do homem Jesus Cristo. Ele é um grande, renomado psiquiatra, o Cury, e ele foi estudar Jesus como homem. Uma hora procura a história aí, ele tem no YouTube a história sobre o estudo dele sobre o homem Jesus, no que resultou, tá bom? Eu espero que Deus abençoe você e sua família, essa é a minha oração, e que o Espírito Santo de Deus abra a sua mente e inspire você ao estudo da palavra, e que você cresça e a sua família cresça, e você deixe aqui nessa terra um legado inesquecível. Que Deus abençoe todos vocês.